Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Professor Felipe Fazoli na área, mais uma vez, planos de história no ar de novo. E agora vamos dar início para essa que vai ser uma das playlists mais importantes desse canal, que é uma playlist sobre história da África. Começando aqui falando sobre umas questões teóricas sobre a história do continente africano, que muito influenciou a nossa cultura brasileira, que muito influenciou as culturas americanas no geral. Então, para falar sobre a história da África, a gente primeiro precisa pontuar algumas coisas sobre ela. Eu tenho plena consciência que você, seja quem for, você tem alguns tipos de pensamentos naturalizados a partir de um senso comum produzido sobre o continente africano, sobre a África ou sobre os povos africanos. Sim, é muito comum esse tipo de senso comum ser construído a partir dos programas de televisão, como o Globo Repórter, veja o que os africanos comem, aonde eles dormem e para onde migram no inverno. Ou então Nat Geo e Discovery Channel, que mostra aquela cena de leões atacando gazelas no meio da savana africana, ou então até mesmo a propaganda do Médicos Sem Fronteiras, que mostra aquelas cenas extremamente tristes por causa de crianças que estão sofrendo com doenças e sofrendo também com a fome e com a miséria no continente. Toda essa visão, ela é uma visão que, apesar de ter seu fundo de verdade, não representa todo um conjunto do continente africano. Até mesmo falar da África é algo problemático, pois parte daquilo que a gente conhece sobre a visão da África não é uma visão construída por africanos, mas uma visão construída por pessoas de fora da África, negros ou brancos. Então, falar sobre a África não é exatamente simples. Por isso que a gente precisa pontuar algumas coisinhas aqui nessa aula de introdução à história da África. Se o que eu falei até aqui já te interessou, aproveita e deixa eu dar um like antes de você continuar a seguir essa aula, beleza? Próxima aula vamos ter, claro, vamos ter Egito Antigo aqui para você ter como um dos primeiros pontos de surgimento das civilizações humanas a África, o berço da humanidade. Então, vamos começar, porque você já deve estar familiarizado com alguns nomes europeus, como Hegel. Hegel é um cara que escreveu e falou bastante sobre essa questão da história da África, na verdade, sobre a história e aqueles povos que não possuem história. Sobre Hegel, a África é um continente, é um território inóspito, é um território obscuro, pois não é possível construir a história a partir desses povos. Hegel nega a história do continente africano, apesar de, como eu já afirmei, ser o berço da humanidade, apesar de, como eu já mencionei, o Egito Antigo ter sido construído naquele continente e apesar de uma série de fatores que a gente ainda vai falar nessa playlist. Mas é interessante você perceber essa visão que foi veiculada ali no século XVIII para o século XIX, que faz pouco tempo atrás, que já te dá uma explicação do por que ainda há uma certa persistência sobre a negação da história da África e dos africanos. Aqui a gente tem um filósofo que aborda essa temática. Mas isso aí acaba desenvolvendo uma coisa interessante, que é, se o continente africano não possui história, não dá para os historiadores utilizarem a África como objeto histórico. Mas essa afirmação ela acaba gerando o surgimento e o desenvolvimento de outros tipos de análises sobre a África, que vai ser a partir da antropologia, da etnologia, da arqueologia, da linguística e de uma série de outros novos conhecimentos e mecanismos, ciências, formas para se estudar diferentes parâmetros de um determinado objeto. No caso da África, segundo Hegel, os historiadores não têm nem o que fazer lá, vai fazer o quê? Não tem história. Mas quem tem muito o que fazer lá são os antropólogos, etnólogos e a arqueologia. Galera, isso aqui é um assunto muito complicado. Mas agora eu vou te falar sobre um determinado tema
que inclusive foi abordado na aula sobre introdução aos estudos de história aqui do canal, quando a gente fala da historiografia europeia. Todo mundo aqui está careca de saber de que a história que nós veiculamos aqui no Brasil e boa parte do mundo veicula é uma história eurocentrada. O eurocentrismo ele faz parte, inclusive, da mentalidade de alguns de nós. O eurocentrismo ele faz parte dentro dessa produção historiográfica. É por isso que a gente vai falar sobre essa parte aqui, que vai fazer sentido já já. A historiografia europeia do século XIX é aquela que dita algumas regras para a historiografia atual. Ela acabou dando uma primazia muito forte para os estudos de fontes documentais, ou seja, fontes escritas. Tanto que você se lembra que aquilo que divide os períodos históricos, especialmente a pré-história para a Idade Antiga, foi o desenvolvimento da escrita. Foram esses caras aqui que começaram a falar, não, só dá para produzir história séria mesmo a partir de documentos escritos. Se não tiver escrito, não dá para acreditar. Bom, todo mundo aqui já sabe que esse é um tipo de debate que já foi vencido porque as fontes históricas, as fontes necessárias ou as fontes possíveis para se produzir o conhecimento sobre um determinado objeto histórico variam muito além da história escrita, sendo também a história oral, que é muito importante para você entender a história da África, tema de questão do Enem, história oral. Temos também as fontes materiais, as fontes arquitetônicas, as fontes visuais, enfim, uma série de fontes que são possíveis se produzir a história. Só que pelo fato desses caras afirmarem que apenas as fontes documentais, as fontes escritas, são as mais confiáveis ou as únicas confiáveis para se produzir o conhecimento histórico, aqui se nega mais uma vez a existência da história no continente africano, pois como eu disse, gente, em boa parte da África, do continente africano, as fontes escritas elas não são importantes, não são abundantes ou são inexistentes, com algumas exceções. Por exemplo, Egito Antigo. A egiptologia ela já trabalha o desenvolvimento histórico do Egito Antigo a partir das escritas dos egípcios. A gente também tem a África do Norte, o Maghreb, como é conhecido, onde depois de um determinado período, século VII, para ser mais específico, quando os árabes, os muçulmanos, eles começam a se expandir para aquela região, a escrita árabe passa a ser também abundante. Tem também o caso da Etiópia. A Etiópia ela já tinha uma língua semítica chamada Gezi, que já se trabalhava documentos escritos muito antes de qualquer outra coisa, tá? Então, a gente tem que problematizar esse tipo de afirmação. Só que o tempo foi passando, e é justamente no século XIX que os países europeus, como França, Inglaterra, Portugal e outros, começaram a fazer suas invasões ao continente africano com o intuito de explorar a terra, as riquezas e a mão de obra e fazer também uma imposição cultural. É a partir desse domínio, dessa tentativa de domínio que eles vão fazer no continente africano, que vão surgir necessidades de conhecer a história dessas civilizações que estão sendo, que eu, europeu, estou invadindo, para eu, europeu, conseguir dominar cada vez melhor, com mais racionalidade. Olha só que doideira. Isso acabou desenvolvendo parte de estudos históricos na virada do século XIX para o XX. No século XX, as produções historiográficas se tornam mais abundantes. E com a colonização vai acabar gerando a alfabetização nas línguas europeias de alguns poucos letrados no continente africano, esses cidadãos, esses indivíduos vão começar a aproveitar e a utilizar o domínio dessa escrita europeia para começar a revalorizar a história de seu próprio povo, de sua própria região. É a partir desse momento que eu afirmo que o aumento da produção da história da África no século XX vai gerar esse interesse de poucos letrados africanos
em direção à sua própria história. E é esse estudo que, no meados ali do século XX, 1950 e cadinho para frente, que essa produção historiográfica vai acabar sendo revertida a favor das independências. As independências das colônias africanas vão buscar fazer uma reafricanização das mentes, vão buscar resgatar elementos históricos e culturais do passado africano para embasar e confirmar as suas culturas, as suas identidades diante da cultura do europeu. Cara, assiste essa aula de novo, por favor, porque essa aula aqui é importantíssima. E tudo isso aqui foi para te dar argumentos do porquê que estudar a história da África é fundamental. Primeiro, a história da África ela foi negada por aqueles que exerceram um poder hegemônico em boa parte do mundo. Segundo, nós estamos no Brasil, o segundo país no mundo que tem a maior quantidade de população negra e parda. Nós temos uma cultura que se formou, claro, inclusive pelas culturas africanas, seus vários hábitos, inclusive na língua. Essas coisas explicam também, olha só, alerta, pega papel, pega caneta para você anotar. Essas questões geraram uma demanda que é direcionada para o meio da educação, onde essa demanda, claro, com pressão de movimentos sociais, vai acabar gerando a criação da Lei 10.639 de 2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história da África e dos africanos no Brasil, nas escolas brasileiras. Cara, por que eu pedi para tu anotar? Porque tu tá sabendo que, por exemplo, o Enem, ele utiliza como forma de correção da sua redação alguns conhecimentos socio-históricos, socioculturais, para servir como aumento de sua pontuação. Então, se você indica como argumento, seja lá o seu assunto, legislações, você está tendo chances de aumentar sua pontuação. Beleza? Galera, te vejo na próxima aula, que tá aqui na playlist, segue tudo direitinho, tá? Essa história já tá gravada, mas vai falar sobre a história do Egito Antigo. E já já a gente volta para falar um pouco mais sobre essa galera. Essa foi apenas a introdução. Não esquece de se inscrever e fazer todo aquele script, o sininho ligado é fundamental. A sua comentada aqui, ó. O seu comentário aqui embaixo é fundamental. E o seu like, claro, se tu não fez lá na primeira vez, faça agora. Fui!